Olá, meu nome é Tereza Saqueta e eu vou começar a minha apresentação falando para vocês sobre um vídeo que eu assisti recentemente. Na verdade, um TED Talk. O nome do vídeo é A Doctor's Touch. O vídeo é de um professor de Stanford, o nome dele é Abraham Verghese. Esse professor ele chama a nossa atenção durante o vídeo sobre a importância da observação atenta e do raciocínio clínico dedutivo. Ele dá como exemplo até uma aula do criador do personagem Sherlock Holmes, que é o Sir Arthur Conan Doyle. E ele era médico e ele demonstra para os seus alunos em uma aula as inúmeras deduções que ele é capaz de fazer apenas observando uma paciente e o seu filho chegando a uma consulta. Ele, inclusive, faz o diagnóstico apenas por essas observações. O professor, no seu vídeo, ele também fala da importância do exame físico feito pelos médicos e dos rituais que estão, segundo ele, no coração da relação médico-paciente. Na época em que ele fez essa apresentação, há 10 anos, ele disse que a inovação mais importante por vir nos 10 anos seguintes, que ironicamente é exatamente esse ano, é o poder das mãos humanas para tocar, confortar, diagnosticar e trazer o tratamento. Um outro aspecto interessante destacado pelo professor no vídeo é que a nossa habilidade de olhar para dentro do corpo humano, de fora para dentro, mesmo que de uma forma simples, superficial, utilizando os nossos próprios sensores, os nossos próprios recursos, isso é relativamente recente. A invenção da percussão, por exemplo, ocorreu no século XVIII e esse método é usado até hoje como uma das etapas do exame físico, em que a gente utiliza os nossos sentidos, a visão, o olfato, o tato e a audição, para identificar alguma anormalidade. O professor ele passa, então, a falar durante o restante do vídeo sobre o que ele chama do eye patient, e que ele coloca como um ícone nas telas dos computadores e que esses ícones eles são os reais pacientes da medicina de hoje, ao invés daquelas pessoas que estão deitadas nos leitos. E ele reforça, por meio de exemplos, a importância do exame físico detalhado, da escuta, da valorização do que o paciente relata, do poder do toque, do contato físico, e finaliza o vídeo de uma maneira muito bonita, falando sobre o papel do médico estando ao lado do paciente até o final. É um vídeo muito bacana, vale a pena assistir. Nesse momento, eu queria dizer que eu concordo plenamente com o que o professor disse. O papel do médico e o exame físico são absolutamente fundamentais e não serão substituídos. Eu passei pessoalmente por uma situação muito difícil, em que as palavras, a empatia e a forma como o caso foi conduzido pelo médico e pela sua rede de apoio foram, desde o início, um divisor de águas entre o que poderia ter sido uma completa tragédia e acabou se transformando, sim, em um drama, mas com muita compreensão, muita delicadeza e muita serenidade, graças à forma como esse médico conduziu o caso. E eu não poderia também deixar de mencionar o que estamos vivendo durante a pandemia, quando reconhecemos mais do que nunca a importância, não só dos médicos, mas de todos os profissionais que lutam bravamente na linha de frente e salvaram e ainda salvam ou amenizam o sofrimento de tantos. O que eu gostaria de acrescentar é que hoje nós temos muitos recursos adicionais. Temos inúmeros sensores que ampliam os nossos sentidos, a nossa visão, o nosso olfato, o nosso tato e a nossa audição. Eles potencializam também o nosso acesso ao conhecimento, a possibilidade de colaboração e de trabalhar em conjunto e à distância em tempo real. E a nossa capacidade de comunicação, de armazenamento de informações e de análise de dados. É disso que se trata a transformação que vivemos hoje. Ela representa a amplificação dos nossos sensores e também da nossa capacidade analítica e de comunicação. Ao utilizar de maneira correta, ao longo da jornada do paciente, esses sensores, todos esses recursos digitais que estão cada vez mais à nossa disposição, de forma cada vez mais barata, conseguimos expandir fronteiras, antecipar riscos, prevenir complicações, conseguimos atingir uma parcela maior da população do que conseguimos fazer dentro dos limites dos nossos recursos físicos. E isso é sensacional.
Mencionam mais uma vez a pandemia, citando agora o professor israelense de história e autor dos livros Sapiens, uma breve história da humanidade, Homo Deus, uma breve história da manhã e 21 lições para o século XXI, Yuval Noah Harari, que um artigo escrito em março do ano passado para o Financial Times disse que as emergências aceleram o processo histórico. E é fato, passamos a fazer quase tudo o que foi previsto nos Jetsons, como reuniões, aulas e consultas online. Quantos puderam ter seu risco de contágio diminuído utilizando recursos de telemedicina? Quantos puderam ser amparados psicologicamente ou tratados de forma remota durante esse período que vivemos? Médicos e médicas e tantos outros profissionais de saúde, bem como os pacientes, começaram a utilizar novas ferramentas. Eles se capacitaram para isso, eles aprenderam, eles se adaptaram e eles gostaram. O que a gente precisa fazer agora é avançar, trabalhar em direção à regulamentação do uso desses canais digitais, dessas novas ferramentas que a gente vai passar a utilizar cada vez mais. Algumas delas nem tão novas assim. E precisamos avaliar as novas oportunidades que surgem nesse cenário e também os seus desafios, principalmente aqueles relacionados ao fator humano. E avaliar também os riscos desse novo ambiente, em particular o risco cibernético, que vai ser cada vez mais presente e mais prevalente no nosso dia a dia. As empresas de saúde também terão de se preparar para esse novo cenário. Inclusive, vão precisar encarar a competição de grandes empresas de tecnologia, que estão hoje muito mais preparadas para a era digital. Mas elas ainda conhecem pouco sobre o mundo da saúde. Agilidade e escala passam a ser as palavras da vez, e avançar mais rápido significa assumir riscos, mesmo que controlados, e trabalhar de forma colaborativa, temas não muito prevalentes na cultura do mercado de saúde hoje. A gente precisa deixar de querer criar tudo dentro de casa. Precisamos passar a encarar o nosso competidor como um parceiro que pode oferecer serviços e produtos muitas vezes complementares aos nossos, atuando de forma mais sinérgica, em conjunto e em prol de um sistema de saúde mais amplo, equilibrado, conhecendo cada vez mais e colocando no centro dos nossos interesses o nosso cliente final. Da mesma forma que em tantas outras indústrias, por meio da transformação digital, o setor de saúde poderá ter seus serviços ampliados geograficamente, como ocorre com o varejo. Processos otimizados e custos reduzidos, como no sistema financeiro, evitando gastos desnecessários e abrindo espaço para uma parcela maior da população, que hoje muitas vezes precisa aguardar longos períodos de tempo ou se deslocar por grandes distâncias geográficas para receber assistência médica. E aumento da qualidade, decorrente da maior competitividade entre os prestadores de serviços e maior poder de decisão do nosso cliente, também conhecido como paciente, e que queremos que seja cada vez menos paciente, que tenha mais acesso a informações sobre sua própria saúde e sobre a qualidade dos serviços médicos e que, portanto, seja capaz de fazer suas próprias escolhas. Ou melhoria dos cuidados, pela redução de erros médicos das mais diferentes formas, por exemplo, que hoje são responsáveis pela morte de 100 mil pessoas por ano. É um caminho sem volta. E, como sempre, os mais resistentes se tornarão ultrapassados. Cada vez mais teremos nossos canais sensoriais ampliados na forma de sensores. Algum deles já presente em várias de nossas casas, como balanças digitais, aparelhos de medição de pressão arterial e temperatura digitais, glicosímetros e tantos outros. Alguns presentes em locais tão inesperados há pouco tempo atrás como relógios. Relógios hoje são capazes de coletar dados sobre o nível do nosso oxigênio no sangue, traçar um eletrocardiograma e enviar para o nosso médico, gerar um alerta em caso de queda, ou mesmo os nossos carros, que estão se transformando em sensores ultra sofisticados, captando tudo quanto é tipo de dado. Incrível! Esses sensores, espalhados nos mais diferentes locais, geram constantemente dados a nosso respeito, incluindo nossa qualidade de sono, nossa atividade física, dados de saúde que vão muito além dos dados antes coletados de forma isolada em consultórios médicos ou ambientes hospitalares.
Esses eram os únicos dados de saúde coletados até pouco tempo atrás. Esse novo conjunto de dados integrados, intercambiáveis, utilizados de forma individual ou coletivamente, tem um enorme potencial de antecipar tendências, de identificar riscos evitáveis e, com isso, potencialmente preveni-los. Esses dados vão construindo, de fato, um histórico sobre a nossa saúde ao longo do tempo e vão criando a base para a predição e a prescrição, do inglês predictive and prescriptive, respectivamente, que são as etapas do processo de análise de dados no terreno do Analytics. Um amplo e super interessante tema para uma futura conversa. O objetivo nunca foi e nunca deverá ser substituir os profissionais de saúde, a conversa, a empatia. O contato físico, o cuidado presencial sempre será muito valioso. Como me disse recentemente um amigo, o Ney Paranaguá, o high-touch tem de vir antes do high-tech. Mas temos hoje os elementos necessários para poder ampliar o acesso, para fornecer uma opção adicional, uma alternativa, sempre que isso seja possível. E para ganhar escala sem perder a personalização dos serviços, como uma forma de apoiar, de expandir o alcance dos profissionais de saúde, não de substituí-los. Como diria nosso querido Sherlock Holmes, elementar, meu caro Watson,